Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar uma aula agora sobre movimento uniformemente variado, o MUVI. Nós já falamos em aulas anteriores sobre o MU, que é o movimento uniforme, e agora nós vamos falar sobre movimento uniformemente variado. Então vamos lá. No movimento uniformemente variado, como o próprio nome diz, movimento significa que o objeto está numa velocidade diferente de zero. Movimento variado, eu coloquei aqui para vocês verem. Movimento variado é que não permanece constante. Agora, esse movimento ele varia, a sua velocidade varia, ou seja, esse movimento ele tem uma aceleração ou uma desaceleração. Um movimento variado é aquele que não permanece constante, só que ele vai variar de uma maneira uniforme. Por isso que está aqui movimento uniformemente variado. Por exemplo, esse carro aqui, ele já estava aqui atrás em 60 km por hora. Quando ele vê que o sinal, que tem um semáforo e o sinal está fechado, ele vai frear esse carro até o carro parar, até a velocidade chegar em zero. Então veja bem, olha o que aconteceu com esse carro. Ele está numa velocidade anterior de 60 km por hora e ele foi freando até parar, ou seja, ele variou o seu movimento. Então é um movimento variado. Só que não é um movimento que variou de qualquer maneira. Ele variou de uma maneira uniforme. Mas como pode ser isso? É assim, se ele estava em 60 km por hora, ele freou de um jeito uniforme que a velocidade foi abaixando até o carro parar. Ele não fez assim, estava em 60, freou um pouco, veio para 40, andou um pouco em 40 por hora, depois freou mais um pouco, veio para 20, depois andou mais um pouco em 20. Não, ele não fez isso, ele variou o seu movimento de uma forma uniforme. Estava em 60, o carro foi parando até, foi freando até parar. E da mesma forma, quando o sinal abre, ele acelerou esse carro novamente até atingir os 60 km por hora novamente. E ele acelerou não de qualquer jeito, né? Ele acelerou uniformemente. Ele atingiu a velocidade de 60 km por hora, ele está numa velocidade inicial zero, que ele estava parado no semáforo, e ele aumentou essa velocidade até 60 km por hora de uma acelerada só, de um jeito uniforme, tá certo? Então, nesse movimento uniformemente variado, nós temos dois tipos de movimento, que é o movimento acelerado, que acontece quando, por exemplo, ele estava no semáforo parado numa velocidade zero e ele atingiu uma velocidade de 60 por hora. Ou seja, a sua velocidade variou com o passar do tempo, não é? É o contrário do MUVI. Quando nós estudamos o MUVI, nós só estudamos quando o objeto, quando o móvel, ele permanece numa velocidade constante. Já o movimento uniformemente variado, nós só estudamos quando o móvel acelera de uma maneira variável e uniforme, e quando ele desacelera também, que nós chamamos de movimento retardado. Então é isso que eu quero falar com vocês agora. Dois tipos de movimento no MUVI. O movimento acelerado, que quando ele acelera, fácil. E o movimento retardado, quando o carro freia. Ele pode, por exemplo, estar em 60 km por hora. Pode frear de uma maneira uniforme para 30 km por hora. É um movimento uniformemente variado. Ou ele está em 60 e pode frear até o carro parar também. É um movimento retardado porque o carro está diminuindo a velocidade. Então, para completar, nós vamos comentar isso aqui, ó. No movimento acelerado, nesse aqui, quando o carro aumenta, né?
No movimento acelerado, a velocidade aumenta no decorrer do tempo. Então, olhando essa figura aqui embaixo, nós podemos notar assim. Aqui nós temos o tempo. O tempo no sistema internacional ele é medido em segundos. Então, quando dispara o cronômetro, que está aqui do 0 até os 5 segundos, a velocidade variou de 20 até 120 metros por segundo, porque a velocidade é medida no sistema internacional em metros por segundo. Então, nós podemos notar que este móvel ele aumentou a velocidade no decorrer do tempo. De 0 a 5 segundos, ele aumentou de 20 metros por segundo para 120 metros por segundo. Então, nota que ele aumentou 100 metros por segundo em 5 segundos. Então, esse movimento aqui, nós classificamos ele como movimento acelerado. Nós temos também o movimento retardado. No movimento retardado, a velocidade diminui no decorrer do tempo. Nós temos aqui também a variável tempo, que é medida em segundo, que aqui nesse caso foi de 0 até 6 segundos. Então, olha, esse mesmo carro aqui que estava em 120 metros por segundo, que é uma velocidade absurda, né? Não é 120 km por hora, é 120 metros por segundo. Ele estava em 120 e foi freando de uma maneira uniforme até o carro parar. Ele fez isso em 6 segundos. Então, esse aqui é classificado como um movimento retardado. Então, nos próximos exercícios que vai ter, nós vamos fazer diversos exercícios. Eu vou montar uma playlist aqui no canal. E aqui nós só estamos iniciando o conceito sobre move. Então, a gente precisa entender quando é que nós classificamos um movimento como uniformemente variado. Então, aqui nós temos essa classificação. Para saber se o movimento é retardado ou para saber se o movimento é acelerado, nós precisamos observar duas coisas: a aceleração do móvel e a sua velocidade. Quando eles têm sinal diferente, o movimento é retardado. Por exemplo, se a aceleração for positiva, mas a velocidade for negativa, isso acontece quando o movimento é retrógrado, que nós estudamos no movimento uniforme, ele é um movimento retardado, ou seja, o carro está freando, se nós estiver falando de carro. Ou pode ser o contrário, se a aceleração for negativa e a velocidade positiva, ele também é um movimento retardado. Ou seja, o carro está parando, está freando, está diminuindo sua velocidade no decorrer do tempo. E o movimento acelerado é o contrário, né? O movimento acelerado acontece quando a aceleração do móvel e a sua velocidade tem sinal igual, tem sinais iguais. Por exemplo, a aceleração é positiva, a velocidade positiva. Então, o que acontece? O movimento é acelerado, que é esse caso aqui. A velocidade é positiva. Vocês não estão vendo sinal de menos aqui na velocidade. Então, a velocidade é positiva. A aceleração é positiva, porque está aumentando. De 20 foi para 40. Então, esse movimento é acelerado. São sinais iguais. Ou se aparecer também uma aceleração negativa e uma velocidade negativa, também vai ser um movimento acelerado. Tá bom, pessoal? Então é isso aqui, por enquanto, que eu quero passar para vocês. São conceitos introdutórios, ainda não entramos em nenhuma continha, né? Então, é isso aí. Nós vamos montar uma playlist aqui no canal, eu vou estar trazendo para vocês as fórmulas, vou estar trazendo mais alguns exercícios, para a gente acabar de vez com as dúvidas sobre movimento uniformemente variado. Até mais, pessoal.